Senhor quer semear hoje, Pai, para o Teu reino, para as nossas vidas. Por isso, Papai, usa ela com autoridade. Usa ela, Senhor, com a Tua unção que o Senhor tem derramado na vida dela. Faz, Senhor, aquilo que está no Teu coração para a Tua noiva, para a Tua igreja nessa noite. Coloca agora, Senhor, o cerco de fogo sobre cada canto deste lugar. Que nada venha roubar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ouvidos sensíveis, Papai. Corações rendidos, quebrantados. Mentes ligadas ao Teu trono. Nós oramos agora e abençoamos a vida da Tua filha, da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, igreja amada. A voz hoje um pouquinho mais grave que o normal, viu? Por causa de uma gripinha que eu passei aí umas 2 semanas, um quadro alérgico, mas glória a Deus, já estou melhor, para a honra e glória do Senhor. E vamos nós aqui para a palavra de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar a Deus, né? Como é gostoso a gente entrar nessa dimensão de adoração. Quero pedir para a mídia, por gentileza, já projetar o tema dessa noite, tema da palavra, já vai ser projetado ali para nós. E enquanto eles projetam, já está aqui, ó. Vida guiada pelo GPS do Espírito Santo. Eu quero contar uma história para vocês. Vocês sabem das minhas histórias com Uber, né? De vez em quando eu conto aqui umas histórias minhas no Uber. E nesse dia, um belo dia, ia pregar numa igreja, estava minha mãe e a Isa comigo, nós pegamos um Uber, traçamos a rota, tudo certinho, mas no percurso aconteceu um problema. Acho que a rota desconectou, nós fomos parar em outro lugar. Eu vi que o caminho estava estranho. Elas também perceberam, não era o caminho da igreja que nós iríamos. E o moço, o motorista, foi entrando cada vez mais para alguns lugares da UEL, lá para dentro, no deserto. Eu digo para vocês que se eu estivesse sozinha naquele dia, eu já ia ligar no 190, eu já ia... Aí nós começamos a olhar uma para a outra, onde ele está levando a gente? Moço, está errado, o caminho está errado. Ele falou, não, mas a rota é essa aqui. Aí nós explicamos para ele, ele traçou novamente a rota e nos levou para o destino. Mas o que eu quero contar com isso é que aquela situação, ela gerou uma certa insegurança. Quando a rota foi alterada, pegamos o caminho errado. Mas quando se trata do Espírito Santo guiando a nossa vida, dirigindo a nossa vida, não tem insegurança, pelo contrário, nós temos total segurança nele, porque como o pastor pregou aqui no domingo passado, nós vamos chegar no lugar certo, nós vamos chegar no outro lado, nós vamos chegar no destino correto, e vamos chegar bem e seguros em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a abrir o teu coração nessa noite, também abrir a palavra do Senhor em Gálatas 5, de 16 a 26, eu vou ler na nova linguagem de hoje. Você pode ouvir ou acompanhar ou seguir pelo telão. Nós vamos ler aqui uma palavra sobre ser guiados pelo Espírito. Como é precioso para nós sermos guiados pelo Espírito. Gálatas 5, 16 a 26. Uma palavra do apóstolo Paulo para as igrejas da região da Galácia. Porque lá tinham várias igrejas, vários cristãos naquele lugar. E ele estava ali dando um ensinamento através da carta. Então vamos ler. Encontraram aí, facinho? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, vou repetir, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião,
as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo, diga comigo: eu pertenço a Cristo. Então essa palavra é para mim. Diga: essa palavra é para mim. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Papai, sua palavra é poderosa e já nos encheu na leitura dela. Essa palavra, Pai, que paira sobre nosso coração nessa noite, nos posiciona a ser guiados pelo Teu Espírito, a ser orientados pela voz do Senhor, como foi cantado aqui nessa noite. Que a Tua presença santa e poderosa esteja, Pai, latente nos corações, e que a Tua palavra cumpra o efeito que lhe apraz nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amada igreja, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a nossa fé cristã. Ele está falando para pessoas que conhecem a Cristo. Ele está falando de uma batalha existente na nossa vida, uma batalha travada, uma batalha acirrada entre a nossa carne humana, as vontades da nossa carne, o que a gente produz com a nossa carne, e a vontade do Espírito Santo sobre nós. E essa batalha, ela existe, ela é real. Ele não fez aqui, para nós cristãos, uma lista de não faça isso, não faça aquilo. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas sim uma lista de faça. Faça o que é certo por amor, porque uma vez que você é de Cristo Jesus, uma vez que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo, o selo de propriedade exclusiva do Espírito Santo, e o Espírito Santo passou a habitar em nós. E ele está dizendo exatamente isso, que uma vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo, controlada por esse Espírito de poder, evita coisas pecaminosas que a nossa natureza humana muitas vezes se inclina a fazer. E que nós podemos buscar praticar as coisas que o Espírito Santo nos inspira, para uma mente guiada, totalmente guiada pelo Espírito de Deus. A palavra está nos orientando nessa noite. E essa mente controlada por Deus, guiada pelo Espírito Santo, ela vai viver de acordo com o próprio Deus. E aí nós vamos então começar a obedecer a palavra de Deus na sua essência, não pelo legalismo religioso, porque você tem medo de perder a salvação ou medo de ir para o inferno, não, por obrigação, mas você vai obedecer a palavra de Deus de uma forma gentil e amorosa, pela graça que foi derramada. Julinho falou sobre a graça aqui na abertura do culto, nessa noite. A graça nos faz obedecer em amor. Já o legalismo, a lei nos faz obedecer, mas com receio do que pode acontecer se eu não vier obedecer. Então o Senhor está falando conosco através da boca do apóstolo Paulo, nessa carta aqui, que o Espírito Santo, ele produz virtudes em nós. Foram listadas aqui 9 virtudes de uma vida totalmente dedicada a agradar a Deus. Quem recebeu Cristo no seu espírito, no seu coração, na sua alma, no seu físico, quer agradar a Deus em todas as coisas. E uma pessoa que quer agradar a Deus com a sua vida, o fruto do Espírito vai ser visto nessa pessoa naturalmente.
Nós conseguimos com a nossa carne produzir sim coisas ruins, mas as coisas boas do Espírito é Ele quem gera em nós, é a caminhada com Ele, e você vai perceber na caminhada com pessoas de Deus, as pessoas também vão perceber em você, que você esteve com Cristo, que você anda com Cristo, que é Ele quem guia a tua vida, porque é uma pessoa cheia do fruto, e o fruto do Espírito Santo, como muitas pessoas pensam, não são os frutos, é o fruto do Espírito Santo, ele vem com o combo, ele não vem separado, ele te dá amor, alegria, paz, não, ele vem com o combo completo, porque quando nós vemos aqui, em Gálatas 5:22, o fruto, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, humildade, que é a mesma que a mansidão, delicadeza e domínio próprio. Quem vocês lembram quando vocês escutam essas palavras tão lindas? Pode falar mais alto. De quem vocês lembram? De Jesus? Então, quando o fruto do Espírito começa a crescer dentro de nós, pela convivência com Jesus e seu Evangelho e sua palavra, eu começo a ter em mim a vida de Cristo sendo reproduzida. Mas não é pela minha força. Eu não consigo o fruto do Espírito Santo pela minha força. Vocês vão entender que é somente pelo simples fato de você deixar Jesus guiar, deixar o Espírito Santo te guiar, deixar a palavra, o Evangelho te direcionar. E qual que é o objetivo da vida cristã? Paulo está dizendo aqui que o objetivo da vida cristã é cumprir a essência da lei. Qual que é a essência da lei, da palavra de Deus? É o amor de Jesus Cristo que nós cantamos aqui, que Ele traz luz para as sombras. Ele clareia a nossa vida, que antes sem Ele era escura, mas com a chegada dEle a luz brilhou, amém? Então esse amor de Jesus, esse amor de Cristo Jesus para com as nossas vidas, tem que ficar gravado no nosso coração, porque uma vez que a gente entende esse amor no nosso coração, pelo Espírito de Deus, nós recebemos a graça, o favor imerecido, não por mérito de ser salvo, mas pela fé em Cristo Jesus. Não por esforço em ser salvo, mas simplesmente porque a graça me alcançou, o favor imerecido me alcançou e eu obedeço a Cristo por amor e não de forma forçada, e não de forma empurrada por alguém, mas simplesmente por amor a Ele. E essa é a essência da lei. A essência da lei de Deus é o amor de Cristo gravado em nós, que diz assim: ame ao Senhor e ame ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que Jesus fez. Quando Ele veio aqui, se entregou como uma ovelha muda para ser crucificado. Ele estava amando o Pai, em obediência ao Pai, mas também me amando e te amando, meu querido, minha querida. Ele estava fazendo o amor ao próximo, entregando a vida dele por nós. E se o cristão, eu e você vive a essência de Jesus, que é esse amor no seu coração, o fruto fica evidente. As pessoas vão ver em você o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio. Todo o fruto do Espírito vai aparecer, vai ficar nítido. É notório ver quando uma pessoa realmente vive a essência de Cristo. A nossa fé, ela mostra exatamente o fruto que a gente carrega. Se a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos o fruto do Espírito Santo crescendo em nós todos os dias. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E sabe o nosso encontro pessoal com Cristo, que cada um teve o seu encontro com Cristo? Tem gente que está tendo um encontro hoje com Cristo. Tem pessoas que têm um encontro com Cristo lá dentro do seu quarto, no secreto. Quando você tem um encontro pessoal com Cristo, você já começa a receber essa produção dentro do seu coração de algo muito especial dentro de nós. Porque a vida de Cristo começa a fluir no seu dia a dia, e as coisas começam a ficar diferentes. A maneira como você falava, você já não fala mais. Aquelas coisas que você pensava ruins, você já não começa mais a querer pensar sobre aquilo. As escolhas que você fazia, que muitas vezes traziam problemas sérios para você, você já começa a mudar essas escolhas, porque algo aconteceu no encontro pessoal com Jesus e com a sua pessoa. E quando você tem esse encontro genuíno, o dia a dia começa a ficar diferente. Nós começamos a fazer coisas diferentes.
Mas preste atenção em algo muito, muito especial, que nós precisamos prestar atenção, que há muitas coisas aí, disponíveis em querer guiar as nossas vidas. Por isso que Paulo faz um alerta aos cristãos. O que quer guiar a nossa vida hoje? Pessoas. Tem muitas pessoas que querem guiar as nossas vidas com influências. Às vezes são influências boas, mas na sua grande maioria, ou na maioria das vezes, são influências ruins. Mas o diabo também quer nos influenciar com seus demônios, infiltrados na internet, infiltrados nas telas que nós mesmos acessamos. A nossa própria carne, a obra da nossa carne, nosso corpo, a nossa mente, as nossas vontades, emoções, sentimentos, também querem influenciar a nossa vida. Mas existe algo muito mais poderoso e maior que tudo isso, que é a presença do doce Espírito Santo, que também está exercendo influência em nós. Há muitas vozes tentando suprimir a voz do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos identificar a voz do Espírito Santo, porque as outras vozes querem gerar confusão, querem nos tirar do propósito, querem nos tirar da rota, querem desalinhar a nossa vida, a nossa comunhão com Cristo. Mas o doce Espírito Santo, ele sempre vem e nos coloca na rota certa. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 5,16, nós lemos, e não é, gente, ele não está pedindo, é um tom imperativo. Ele diz assim, deixem que o Espírito de Deus dirija vocês. Não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana é corrompida. Ela foi corrompida já desde o Éden, quando a serpente usou aquela voz sedutora e atraiu Eva para o erro. A mesma coisa hoje. A nossa natureza humana se inclina a ouvir as vozes da confusão. As vozes que dizem, sai desse caminho, vai para outro, que ali é melhor, é mais divertido, é mais legal. Mas o Espírito Santo está nos chamando nessa noite para reconectar a nossa rota, aleluia, colocar a gente exatamente onde a gente precisa andar. O Espírito Santo é aquele que conhece a vontade de Deus para nós. Eles são 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sabe o que Deus pensa sobre cada um de nós. E o que o Senhor está nos ministrando nessa noite tão especial, é que Ele também deixa a livre escolha. A escolha da vida ser guiada pelo bem ou pelo mal. Por isso tantas pessoas deixam a fé e preferem ser guiadas pelo mal e não pelo bem. Essa palavra nos diz também que a gente pode escolher que estilo de vida você quer ter. Só que ele deixa claro, seja dirigido pelo Espírito Santo. Você pode seguir as vontades da sua carne. Só que quando a gente alimenta a nossa carne, a gente segue o GPS da carne, das nossas vontades internas, a obra da nossa natureza humana, o resultado é ruim. O resultado é morte, o resultado é escravidão, é aprisionamento, é inquietude de alma, é desconforto. Você não consegue dormir direito porque há algo errado, saiu da rota, você não está na rota correta, isso te gera tristeza. É a batalha que o apóstolo Paulo está falando para nós. O resultado disso é péssimo, seguir as obras da carne, que já foram listadas aqui. Imoralidade sexual de todo tipo. Vocês estão vendo aí, livre, para quem quiser ver. Impurezas, ações indecentes, feitiçarias, briga, ciumeira, tudo que é ruim. Fofoca, mentira, traição, desunião, inveja, tudo ruim. Isso traz escravidão para a nossa vida. Mas quando nós deixamos o GPS do céu nos guiar, do Espírito Santo, o fruto do Espírito começa a aparecer e o resultado é bom. O resultado é amor dentro de nós. O resultado é a alegria fluindo, o sorriso, mesmo no meio das lutas. É a paz, é a paciência, é a delicadeza, que é a mesma coisa de amabilidade, é a bondade fluindo em nós, a humildade, o domínio próprio. E quando o GPS do céu nos guia, o Espírito Santo, a nossa vida fica diferente. A gente recebe paz.
O resultado é tão bom, a gente recebe essa paz, a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo, que está lá no Salmo 4, aleluia. A gente consegue se aquietar na presença de Deus, a gente consegue trazer essa quietude. E o mais especial de tudo é que nós não somos escravos, nós somos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas essa liberdade só vem quando nós deixamos o GPS do Espírito Santo nos ligar, nos direcionar, nos conectar ao lugar certo, e a luz vai brilhar, o caminho vai ser claro, não vai ter treva não, traz luz para as sombras. Mas isso tudo a gente pode escolher, o que a gente quer viver e alimentar dentro de nós. Você sabe quando você está alimentando mais sua carne do que a sua parte espiritual. Então é por amor e não por força, é por amor a Cristo. Mas o que a palavra está nos ensinando nessa noite também é que um cristão autêntico, um cristão que reconhece o valor do sangue de Jesus, ele tem a vida dele guiada pelo GPS do céu e não pelas vontades da sua carne inclinada ao mal, mas pelo GPS do céu que leva a vida, que leva a alegria para a tua casa, para o teu casamento, para os teus relacionamentos, para a tua vida no sentido mais amplo. É a presença do Espírito Santo. Igreja amada, a nossa carne, ela não respeita limite. Quem é educado é o Senhor Jesus. Ele pede permissão para entrar. Mas a nossa carne não. A nossa carne, ela não respeita limites de uma carona inoportuna com sexo oposto. A nossa carne não respeita limite numa conversa fiada que o seu marido ou seus pais não estão vendo. A nossa carne, ela não tem limite para aquele almoço, aquele colega de trabalho. E quantos casamentos nós já vimos acabar por causa de cafezinho, de almocinho com colegas de trabalho do sexo oposto. A nossa carne, ela não tem limite para a igreja. Quantos ministérios estão arruinados porque a carne não foi freada, porque o Espírito Santo não estava dominando a situação naquele momento. A nossa carne não tem limite para o chamado de uma pessoa. A nossa carne não tem limite para cargos eclesiásticos, não. A nossa carne não conhece, não respeita limites. Quem conhece e respeita limites é o poder do Espírito Santo dentro de nós. Por isso nós precisamos posicionar a nossa carne. A nossa carne é fraca. Então nós temos que pedir a ação total do Espírito Santo. E se a gente não matar a nossa carne, é ela que acaba com a gente. Ela acaba com famílias, ela acaba com ministérios, ela acaba com relacionamentos, com amizades. Mas só há um jeito da gente matar a nossa carne, é a intimidade com a palavra de Deus. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Também está escrito em João 15,13, vós estáis limpos pelo poder da palavra de Deus. Então, quanto mais intimidade com a palavra, mais longe de cair nas tentações, nas ciladas do inimigo nós estamos. E quanto mais perto da palavra, mais eu consigo seguir a direção do GPS de Cristo para a minha vida, do GPS do Espírito Santo que vai me conduzir àquilo que é correto. Não bata papo com as vontades da carne. Não alimenta ela, não posiciona ela. Fala, não, eu não vou por aqui, porque ali eu estou tendo assédio. Não, eu não vou nessa reunião, porque nessa reunião vão falar mal de uma pessoa. Eu não quero fazer parte disso. Mata a tua carne, porque senão ela mata você, ela acaba com você, ela acaba com a gente. É isso que nós estamos aprendendo nessa noite, que a nossa carne, ela tem uma batalha com o Espírito. Ela milita contra o Espírito de Deus o tempo todo, ela é resistente. Ela milita contra o bem que o Espírito Santo quer trazer para nós. Sabe, amada igreja, a ausência de Deus em nós é que faz a nossa carne vencer. É quando Deus falta em nós que a nossa carne vence. Mas o Espírito Santo vence e nos leva para o lugar quando nós deixamos a presença de Deus entrar verdadeiramente no nosso coração, na nossa vida. Jesus disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor, vós sois os ramos e vocês só podem dar frutos se permanecerem em mim. É só permanecer nele.
Nós não produzimos o fruto vem do Espírito Santo para nós. Nós só temos que permanecer no Senhor, permanecer nos pés, no amor, na palavra, nas orações, no jejum, na busca do Senhor. Quem permanece em Jesus vai dar o fruto, e o fruto vai permanecer em nome de Jesus. É assim com a vida do cristão. O cristão autêntico, ele não deve ser guiado por paixões internas, por seduções da sua própria carne, não. E deixa eu falar algo para vocês também muito especial nessa noite. Nós não podemos, como cristãos, sermos guiados também pelos nossos sentimentos, nem pelos nossos impulsos. A gente pode até sentir raiva. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Às vezes a nossa carne dá vontade de matar, dá vontade de pular no pescoço, dá vontade de falar um monte de absurdo. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Ou é só comigo que dá? Dá, mas matar é outra coisa. A vontade é uma, você fazer é outra, você xingar é outra, você prejudicar é outra coisa. Então é esse domínio que Deus está falando para nós nessa noite aqui. Os nossos sentimentos, eles são instáveis. Eles mudam conforme o dia. A gente começa o dia de um jeito e às vezes a gente termina o dia de um jeito muito melhor ou pior, né? A gente muda de acordo com os nossos sentimentos porque eles são instáveis. As pessoas também são instáveis conosco. Um dia ela nos amam, outro dia elas nos odeiam, nem cumprimenta na rua. Quantos aqui? Só eu? Só eu que não sou cumprimentada mais na rua? Não, tem mais gente aqui comigo. Tem mais gente aqui. Então é isso que acontece. Por quê? Porque deixa o sentimento dirigir. Isso é vontade da carne, deixar o sentimento dirigir. Mas uma vida guiada pelo Espírito Santo, a minha vida e a tua, diga, a minha vida. A minha vida é guiada pelo Espírito Santo. Eu me recuso a não cumprimentar um cristão que caminhou comigo. Eu me recuso a não cumprimentar. Então a minha vida é guiada pelo Espírito Santo. A vida guiada pelo Espírito Santo, ela vai ser uma vida cheia de paz. Ela vai ser uma vida cheia de equilíbrio. Essa pessoa vai ser cheia de sabedoria, de esperança, de gratidão, de liberdade. Você não é escravo, você é livre em Cristo Jesus. Vai ser uma vida cheia de esperança, de gratidão pelas bênçãos, de fé e de renovação da mente. E vai ser, claro, uma vida assim, cheia do Espírito Santo, uma vida mais leve, que não exige tanto de si mesmo e não fica exigindo dos outros. Amém? Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida leve. Diga, a minha vida é leve em Cristo. A minha vida é leve em Cristo. Quando o nosso GPS é o Espírito Santo, quando é Ele que nos guia, nós vamos tomar as decisões sábias para a nossa vida. Eu não estou sendo guiado pela minha carne, nem por obra humana, não. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Então minha decisão vai ser correta. Eu vou tomar atitude sábia. O Espírito Santo vai me posicionar. Ele vai me guiar em paz, em sabedoria para aquilo que eu preciso fazer. E quando o Espírito Santo nos guia verdadeiramente, não é a nossa carne, mas é o Espírito Santo, nós percebemos quando a conversa começa a ficar desconfortável. Nós conseguimos perceber quando um ambiente não nos cabe mais. Nós conseguimos perceber as coisas diferentes acontecendo ao nosso redor. Quando é o Espírito Santo, eu tenho que perceber que tem algo errado e sair daquela situação. Se a conversa não é cristã, não participa. Se a conversa é colocar alguém na frigideira e fritar, cai fora dessa conversa. Saia desse lugar. Essa conversa não é para cristão cheio do Espírito Santo, não. E o Espírito Santo, ele traz isso dentro de nós, porque ele está dizendo assim naquele momento, essa conversa não é para você. Você não devia estar aí. Você começa a se sentir desconfortável, porque o Espírito Santo ele está alterando a rota. Ele está querendo que você pegue outra rota, sai desse caminho aí, vai para outro. E nós também precisamos tomar outros tipos de decisão na nossa vida. Como comprar algo, namorar, casar, parar algo, vender algo, né? Também mudar e perdoar. Perdoar é uma das coisas mais difíceis para a gente ouvir a voz do Espírito, porque a gente quer dar sempre razão para a nossa carne.
O Espírito Santo, ele vai nos ministrar, amada igreja. Ele ministrará e nós vamos sentir paz ou não em estar fazendo algo. Sentiu um desconforto? Não é o Espírito Santo te incomodando, não, que o Espírito Santo não incomoda ninguém. Parem com isso. Quem incomoda o Espírito Santo somos nós, com as nossas coisas erradas. O Espírito Santo, ele nos convence, ele nos posiciona, ele nos direciona para aquilo que é certo. Então, quando você sentir um desconforto, não é incômodo não, é um desconforto, é sinal de que você está na rota errada. O Espírito Santo está querendo trazer você e está dizendo assim, ó, não vai por aí, vai por aqui, haja aqui. E você vai receber paz naquilo que você vai fazer, em nome de Jesus. E nós precisamos discernir os passos que nós damos na vida. O texto dessa noite falou sobre obras da natureza humana, da minha carne, da nossa própria carne, das vontades da carne. Só que as vontades da carne, meus irmãos, olha que coisa terrível. A vontade da nossa carne, ela constrói um muro de separação. Ela separa a gente de Deus. Ela afasta. Ela separa a gente de pessoas. Quantas pessoas já perderam famílias, casamentos, amizades boas por causa da vontade da carne. Mas quando a obra feita em nós é a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo produz o fruto, e o fruto é a ponte. A ponte para nós cristãos chama-se cruz. E a ponte, ela tem uma finalidade na nossa vida, nos ligar, nos conectar. Ela vai nos ligar na linha vertical, a haste da cruz, com o Pai. Ela nos aproxima do Pai. E a haste horizontal é o meu amor com o próximo, para com as pessoas que estão próximas de mim, os meus relacionamentos. Então, veja bem, aquele trabalho que o Espírito Santo produz em nós, vai dar acesso a Deus, acesso às pessoas. Aproxima. A vida flui. É totalmente diferente da obra da carne. É para cima, para o céu e para os lados, o próximo. Essa é a base do Evangelho. Relacionamento com Deus e com o próximo. Cruz. Ponte que liga. E no final, o que é que vai ficar da nossa existência aqui nessa terra? Estou finalizando. O que vai ficar? Pensa aí, o que vai ficar da sua vida quando você for para a glória e a gente se encontrar lá? Diga aí, o que vai ficar? O que você produziu com a sua vida? Quais foram as produções? Como as pessoas lembrarão de mim? Como as pessoas lembrarão de você? Como as pessoas lembrarão de nós? O que vai ficar, meus irmãos, são as memórias boas que construímos nas pessoas. Porque as ruins já estão aí o tempo todo. Então o que vai ficar é aquilo que a gente construiu de bom na vida de alguém. Aquilo que a gente construiu de nobre. Sabe por quê? Porque aqui nessa terra, tudo que você está vendo, tudo, eu te digo tudo que você está vendo é transitório. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus, porque ela é indestrutível. O restante, mansões, impérios, fama, status, cargo, tudo deteriora, beleza, bens, tudo vai pelo ralo, enferruja, apodrece, enruga, cai. Mas aquilo que é eterno, aquilo que a gente deixa no coração do outro como uma boa produção, uma boa memória, aquilo tem valor no céu, tem valor no reino. A Bíblia diz que existe um tribunal de Cristo. E que eu não vou passar junto com o pastor no tribunal, porque lá vai ser cada um no seu momento. E tribunal é onde você vai precisar fazer algumas argumentações, ou não. Mas não. No nosso tribunal de Cristo, nós temos um advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, o Espírito Santo, que sabe exatamente o que nós estamos produzindo aqui. Então, dá tempo ainda de alinhar a rota. E quando a gente começa a pensar naquilo que a gente está deixando para as pessoas aqui, o que a gente pode deixar com a nossa vida,
Esses dias estava vendo uma reportagem daquele ator Bruce Willis. Quem que gosta do Bruce Willis aqui? Duro de Matar 1, 2 e 3, acho que assisti todos. Muito bom, um ator excepcional. Esse homem construiu a vida dele, a fama dele, o nome dele, o império dele. E todos se lembram dele, né? Duro de Matar. Mas hoje, ele está com demência. Ele está num quadro bem severo de demência. Ele já não sabe mais quem ele é. O que valeu a fama? Nada. Mas o que ele produziu de bom no coração das pessoas, isso vai ficar. É isso que a gente tem que pensar, o que a gente está produzindo com a nossa vida. Nós não vamos levar nada daqui. Nada daqui. Não existe cofre dentro de caixões e sepulturas. Não dá para levar. Use o que você tem para usar agora. Faz o que você tem para fazer já. Invista a sua vida na essência de Cristo. Qual que é a essência de Cristo? O amor ao Pai e ao próximo como a ti mesmo. Cristo, Ele viveu aqui nessa terra, morreu, ressuscitou, e fazendo o quê? Servindo o outro, amando o outro, ajudando pessoas. Esse foi o ministério de Cristo. E Ele deixou no nosso coração o quê? Quando a gente fala o nome Jesus, quando você ouve o nome Jesus, você lembra de um ser perfeito, maravilhoso, fazendo bem, que deixa uma sensação assim de paz dentro do nosso coração, porque é isso que Ele consegue produzir em nós, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de luz e de bondade. É assim que a gente lembra de Jesus, sempre que a gente pronuncia o nome dEle. Jesus, Ele tinha a vida guiada pelo céu. Ele não fazia nada se não tivesse em consonância com o Pai. E Ele nunca parou o ministério dEle aqui nessa terra, mesmo sendo acusado de tantas coisas. Jesus foi xingado, afugentado, espancado, violentado, tudo Jesus passou. Mas Ele não parou o ministério dEle de fazer o bem nessa terra, sabe por quê? Porque Ele não era guiado por sentimentos. Aprenda a não ser guiado por sentimentos. Jesus era guiado pelo céu, pelo Pai. E também aprenda a não ser guiado pelo que as pessoas dizem a teu respeito. O que importa é o que Deus diz sobre você. Não o que a pessoa está dizendo quem você é, o que você tem que fazer. Jesus não se importava com quem falava mal dele. Ele continuava fazendo bem. Porque ele era conectado com o céu. Existia uma direção do alto sobre a vida dele e ele seguia. E eu quero te dar uma senha nessa noite, para você viver melhor. E não ter tantos problemas com vozes de pessoas querendo direcionar a tua vida para um caminho que não é o do GPS de Cristo. Sabe aquelas pessoas que gostam de nos paralisar no caminho? Sabe aquelas pessoas que gostam de fazer com que a gente mude o rumo ou fique sem rumo com uma fala dela? Então eu vou te dar uma senha. Jesus sabia muito bem lidar com isso. Anota aí se você quiser a senha. É I-G-N-O-R-A-R. O que significa isso? Ignorar. Essa é a senha. Se você quiser continuar fazendo bem, sendo guiado pelo céu, sendo posicionado, aprenda sim a ignorar certos comportamentos que querem te paralisar e certas vozes de pessoas que querem te tirar da rota, do teu chamado, do teu propósito, da tua família, de tudo que Deus tem para a tua vida. E aí sim você vai viver para ouvir mais o que o céu diz para você fazer, para eu fazer, para nós fazermos. Mais do Espírito Santo em nós, amada igreja. Mais da voz do Espírito Santo. Coloque sua mão sobre o coração nessa noite. Quero orar com vocês. Pai, a tua palavra está aqui pulsando em nós. Quantas vezes, meu Deus, nós damos ouvidos às vozes, Pai, que não pertencem ao céu. E essas vozes querem tirar os nossos pés, Pai, do caminho que estamos trilhando. Mas eu quero orar nessa noite por mais obra do Espírito Santo dentro de nós. Que os nossos hábitos, Senhor, mostrem o Jesus que carregamos, quem habita em nós. Que as evidências do Espírito Santo, como foi cantado aqui nessa noite, as evidências do teu Espírito sejam notórias. Que o templo do Espírito Santo receba a luz divina,
para enxergar onde está pisando, com quem está andando, com quem está sentando, com quem está tendo comunhão. A palavra diz no Salmo 90:12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. Nos dê esse coração sábio, Senhor. Nos dê o posicionamento guiado, dirigido pelo céu. A sabedoria vem do alto. O princípio da sabedoria está em te temer, Senhor, em ter respeito profundo pelo que o Senhor fala sobre nós. Eu quero declarar sobre a vida da igreja, sobre a minha vida nessa noite. Quero fazer declarações para o céu, quero fazer declarações para as vidas que estão aqui, que nós seremos guiados pelo GPS do céu. É o GPS do céu que te guiará em todas as coisas. Eu quero declarar que você vai viver melhor e vai fazer o que é certo. Você sempre vai escolher a rota certa. Você vai ajudar mais pessoas do que você tem ajudado. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver construindo boas memórias nas pessoas, que você vai discernir os comandos divinos e a voz do Espírito Santo vai ser real nos teus ouvidos. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver direcionado pelo GPS do céu, que alinha as rotas erradas, que reconecta, que centraliza, que traz para o lugar certo, Senhor. Guia-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Tira as rotas erradas, quebradas, Senhor. Tira as rotas falidas. Tira as rotas de destruição que estão diante de nós, Pai. Direcione vidas aqui nessa noite, Senhor. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver valorizando o que realmente é duradouro, aquilo que tem valor eterno. Para de olhar para aquilo que não tem valor eterno. E que você vai aprender a ignorar as ofensas. Você vai aprender a ignorar as vozes que querem tirar você da rota, do rumo, do propósito que Deus tem para a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que a direção certa é o nosso lugar. E que rotas seguras serão traçadas diante dos teus pés. Diante dos nossos pés estarão as rotas de Cristo. E você vai viver de uma forma poderosa para agradar o Senhor, nosso Deus poderoso e o nosso Jesus Salvador. Você vai agradar o nosso Jesus em tudo, porque Ele te fortalece todos os dias, em nome de Jesus. Que o GPS do céu seja a nossa direção constante e a nossa oração constante, em nome de Jesus. Receba a palavra de Cristo sobre o teu coração nessa noite, amada igreja. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus, igreja. Que palavra abençoada. Você foi edificado nessa noite, como eu? Uma palavra direcionadora para os nossos corações nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo tão difícil. E que esse Espírito Santo continue a nos guiar, como diz Salmo 23, pelas veredas da justiça, por amor do nome do nosso Senhor. Cada um de vocês, profetizamos na família de cada um, as bênçãos celestiais e a direção do Espírito Santo, para que nós possamos caminhar rumo ao propósito santo, sem tropeçarmos em pedra alguma. E lá no final, nós deixarmos esse legado abençoado, que já é pré-estabelecido por Deus para a vida de cada um de nós. Que a palavra de Deus continue fluindo em nós, nos edificando, nos abençoando, gerando fé em nossos corações, nos libertando de todo sofisma, de todo mal, de tudo aquilo que a mídia secular tenta nos imprimir e que não vem do alto. Bênçãos celestiais sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos estar encerrando esse culto. Assim o Senhor quis nessa noite, assim foi feito, a vontade dEle soberana sobre nós. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse banquete, Senhor. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão de termos o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, iniciando a semana, Senhor, dentro da Tua casa, ouvindo da Tua poderosa palavra, Senhor. Essa palavra que foi ministrada nessa noite, que temos certeza, convicção e fé que veio do alto para os nossos corações, Pai. Que possamos deixar essa
palavra tatuada, Senhor, em nossos corações, nossas almas, durante essa semana, durante a nossa vida, durante o nosso desenvolver, Pai, da nossa vida cristã, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta noite, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, por ter ouvido a nossa adoração, nossos cânticos, Senhor, que foram entoados essa noite e adentraram o céu, Pai, como um aroma suave, e desceram com unção de renovo, cura e restauração nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, porque cada encontro feito em Teu nome se torna em nossas vidas um marco histórico, Pai querido. E hoje não foi diferente, porque a Tua palavra não volta vazia, Pai. Obrigado por nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Senhor, Pai querido. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Abençoe nossa semana, Pai, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. Guarde nosso caminho de retorno para o nosso lar, Pai. E que essa semana possa ser cheia da Tua presença, Pai querido. No trabalho, nos nossos afazeres diários, nos nossos relacionamentos. E que possamos reluzir o fruto do Espírito, Pai. Em cada fala, em cada conversa, em cada ação que o Senhor nos der nessa semana. Em nome do Senhor Jesus, que possamos ser a Tua igreja remanescente nesse tempo, que sinaliza, Senhor, a Tua bandeira, Pai, a bandeira santa, do sangue de Jesus derramado naquela cruz por nós. Muito obrigado, Pai. É com o coração quebrantado, Senhor, alimentado, edificado e cheio da Tua presença nessa noite, que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um forte aplauso ao nosso Deus.